mas, por exemplo, enquanto a gente conversava sobre isso de mercados eficientes ou não, eu fui olhar uma ação que ela é conhecida de todos aqui no Brasil. Banco do Brasil. Cara, Banco do Brasil está negociando a 4 vezes lucro, a 0,84 do valor patrimonial, ou seja, enxerga o seguinte, você está comprando uma nota de R$100 por 84. Imagina que você tem dinheiro para montar um Banco do Brasil do zero. Você vê, tem 3 mil agências. Beleza, eu pego as 3 mil agências, eu pego os prédios, eu pego equipamento, faço tudo isso, montei um Banco do Brasil. É a mesma coisa? Não, se fosse negociado no valor patrimonial, já estaria barato para uma empresa lucrativa, porque tem todo um know-how lá dentro. Cara, deveria valer mais. No entanto, é negociado com muito desconto. Eu fico pensando, tenho medo do governo, mas até chegar no Banco do Brasil, você tem BNDES, você tem Caixa Econômica. É a terceira opção. Eu fico vendo, cara, será que tem que estar tão barato assim? Ou tá todo mundo olhando para isso e tá faltando capital para fazer o preço subir, porque o pessoal tá comprando o título público pagando IPCA mais 6,5%? E você tem o commodities nas mínimas também, né? Quem que tá financiando a operação de commodities? Tem um monte de fiagro quebrando. Sim. É verdade. Você tem um monte de fiagro quebrando. Então você está no momento que para o maior business do Banco do Brasil, ex-governo, é financiar o agro. E o agro está passando por dificuldades. Então você tem todos esses componentes que também atrapalham. É aquilo. Por isso que é um mercado ineficiente. Porque você tem essa qualidade do ativo que, se você fizer uma prova às escuras, pegar lá e não falar quem que é o banco, qualquer gestor vai falar, eu compro esse. Aí você fala, é Banco do Brasil, cara. Bom, antes de deixar o Felipe falar, eu queria aproveitar essa discussão aqui para pegar o capítulo 4 do livro, que a Malu tá folheando, que ele fala que o mais importante é a relação entre preço e valor. Porque ele fala de eficiência de mercado, mas se ele fala que tem uma diferença entre preço e valor, então ele está falando que o mercado é ineficiente. Aí pode fazer as considerações, mas já partam desse princípio também para falar disso. O que eu acho que a gente tem que pensar, uma coisa que ajuda a entender porque possivelmente, na visão de muitas pessoas, está barato, né? O Banco do Brasil, pode ser qualquer outra coisa, é o seguinte, suponha que eu te diga que existe um banco no Azerbaijão que está sendo negociado na bolsa a 3 vezes preço-lucro, né? Ou seja, está com múltiplo mais descontado ainda. Você vai querer investir lá? Eu não sei nada do Azerbaijão, provavelmente não. Se você não sabe do Azerbaijão, provavelmente é porque ele não é um relevante no sentido econômico. E para investir lá, você reconhece o risco envolvido de investir nesse país. Sim. A mesma coisa acontece no Brasil. Se você perguntar para um alemão e falar que o Banco do Brasil está sendo negociado a 4 vezes, ele fala, tá, mas e a moeda? Porque o Banco do Brasil negocia em reais. E as operações deles são em reais. E a gente sabe que a moeda é uma bosta. Exato. É isso que eles vão pensar. E não só isso, mas você tem a questão pública do banco também. Uhum. Então, assim, você precisa de um prêmio adicional. E a taxa que a gente tem hoje de desconto é muito elevada. Então, fazer a comparação não é injusto. Poxa, a taxa está muito alta, então está muito barato, é injusto. Não. O mercado é sempre um trade-off, são escolhas. Então, assim, se a taxa de desconto é muito alta, o banco deveria estar barato mesmo e você vai. Só que ele tinha que talvez estar mais barato ainda para justificar o risco frente ao que a taxa de juros está pagando. Então, eu não acho que isso é ineficiência. Eu acho que são as pessoas cobrando as taxas de juros compatíveis com o nível de risco de se investir no Banco do Brasil, que é um banco brasileiro. Então, para você, ele estaria no preço justo mesmo. Ele é o preço que o mercado enxerga como justo, né? Agora, tem pessoas comprando, porque se não tivesse pessoas comprando, ele estava mais barato. Então, hoje você tem pessoas comprando e vendendo e o consenso do mercado é que ele está razoavelmente bem precificado. Ele está ou não está? Aí cai naquela questão. Se ele tiver, ele vai ter um nível de risco e um retorno esperado. Agora, se o mercado for tão irracional assim, também não adianta comprar, porque você não sabe para onde o mercado vai. Vai continuar irracional. Isso. Sabe quem, por exemplo, fala que essa hipótese é besteira? Um cara que fez escola de Chicago também. Paulo Guedes. Quando ele veio lá para conversar comigo, ele falou, não, isso aí não acredito. Porque ele fez muito dinheiro usando ineficiência de mercado. Na época de um Brasil também diferente, né? Mudança de planos de moeda. Mas então, preço e valor deveriam estar sempre caminhando juntinhos. Sim. Na eficiência de mercado seria isso. Na eficiência, sim, mas lembrando, o Howard Marks, ele lida com ativos que não é a bolsa, né? São ativos muito específicos. Então, ele fala assim, não existe um ativo tão bom que não possa se tornar um ativo ruim se comprado muito caro. Sim. E também são raros os ativos que são tão ruins que, se comprados a um preço barato, não se tornem investimentos bons. Sim. Mas aí, de novo, né? Ele tá falando do quê? Do S&P que duvido. Ele provavelmente tá falando do distressed que ele compra da empresa do Azerbaijão, que ninguém tá estudando ali, só ele e a Oak Tree, né? Que é tão odiado que ninguém olha. Mas e fica muito barato. Isso. Você consegue fazer nessa linha o que o Buffett sempre fala.
Eu prefiro comprar uma excelente empresa por um bom preço do que uma empresa boa por um excelente preço. Porque a excelente empresa, por um bom preço, que vai ter um prêmio, ela é uma excelente empresa. Então ela vai continuar crescendo e tudo mais. Agora, uma boa empresa, mesmo que nem você falou agora, o Banco do Brasil, pode estar num excelente preço, mas ela é só boa. Ela não é espetacular. Então, é nesse nível. Na Bolsa, você leva para essas analogias. Que trazendo um pouco para o ambiente da Malu, que é mais... A história é que todo mundo fica hoje na guerra da dieta da caloria. Ah, não, mas eu como déficit calórico, tá? Mas qual é a qualidade do alimento que você está consumindo? Porque não adianta, por dia. não adianta nada você Déficit falar calórico. assim, olha, meu metabolismo é tanto, eu preciso ter déficit de 500 calorias e comer porcaria. Sim. É Com isso, certeza. é preço e valor. O Howard Marks tem uma frase dele que eu gosto bastante, que ele diz que você não fica rico comprando coisas boas. Você fica rico comprando bem as coisas. Isso, Perfeito. sim, Ou seja, exatamente. comprando nesses momentos em que os preços realmente estão mais baixos. E é engraçado porque uma vez ele foi dar uma entrevista. Como a Bia já adiantou aqui, o Howard Marks é um cara que ele pega esses ativos, geralmente em mercados ineficientes, que são tão odiados, tipo uma Americanas aqui no Brasil. E, Isso. pelo amor de Deus, não compra Americanas, que eu tô falando isso, é só um exemplo. Mas ele olha para aquilo, é tão odiado, tá tão arrebentado, que ele vai lá e começa a fazer conta e fala, cara, as pessoas odeiam tanto isso aqui em termos de investimento como um ativo para carregar na carteira, que é ruim, mas tá tão barato que ficou bom para comprar. Em contraposição, você tem empresas muito boas e às vezes o preço está exorbitante. Né? Igual o Warren Buffett está vendendo Apple agora. Sim. Ninguém discorda que Apple é uma puta de uma empresa. Eu fico impressionado, porque eu sou um cara que... Eu não sou muito consumista, mas a Apple me fez comprar, sei lá, 7 celulares em 5 anos. Eu e a Malu comprou um MacBook. E todo E mundo tem um aqui tem tablet. iPhone, né? E todo mundo aqui tem iPhone. Eu tenho os fonezinhos. E eu pago o iCloud. Então, mesmo quando eu não tô iPad. comprando, né? Tá lá automaticamente na minha fatura todo mês. Está vindo a conta. Na verdade, o Bruno herda todos os meus iPhones, vamos Então, deixar isso, a bem gente claro. compra o a gente novo, só compra um. ela pega o novo, eu pego o antigo dela. Lá em Mas casa é assim também. o ponto é que essa empresa excepcional, ela tá negociando no valuation muito alto. O Warren Buffett falou, na minha opinião, não faz sentido. Ele começou, era uma posição muito relevante na carteira, ainda é. Mas ele foi vendendo. Agora, o Howard Marks é esse cara que ele olha esses ativos tão odiados e compra, esperando ganhar dinheiro com eles, porque eles estão muito descontados. E aí, nessa entrevista, uma repórter falou pra ele assim, Howard, você não tem medo de comprar essas empresas que estão quase quebrando? Aí ele respondeu de uma forma brilhante. Ele disse, olha, seguradoras são alguns dos negócios mais conservadores da América. E fazem seguro de vida para pessoas que queiram morrer. E aí, como é que funciona isso? Elas vão ter que desembolsar dinheiro alguma hora. Só que é questão do preço. O cara paga um certo preço no seguro, a seguradora pega aquele capital, investe, espera ganhar mais dinheiro com isso, pagando algumas apólices por ano. Porque ninguém vai morrer, né? Ninguém não, mas estatisticamente poucas pessoas vão Morre morrer imediatamente. pagando imediatamente o seguro. A maioria vai pagar durante um tempão até que uma fatalidade venha a acontecer. Então, é um ponto interessante.